para nós é sempre é um grande prazer termos aqui escritores nacionais, porque Portugal é um país de escritores. E muitos, infelizmente, estão obscuros, estão na sombra, não é? Eu vou tratá-la por Isabel, se calhar, que é mais como costumam falar, né? Porque você tem aqui um livro, que é o seu livro, este. Sim, esse é embora você já tenha participado em muitos outros em coautoria, não é? Sim, sim. E, Isabel, como é que nasceu, como é que você descobriu este talento para a poesia? É uma história complicada. Complicada porque eu nasci no estrangeiro, nasci na Alemanha, fiz lá o percurso... Ich spreche ein bisschen Deutsch. Daí o poema em alemão. E quando regressei a Portugal tinha muitas dificuldades na língua. Obviamente lá frequentava a escola alemã e então tive algumas dificuldades na língua portuguesa quando regressei. E como não conseguia ultrapassar só com a escola essas dificuldades, optei por começar a ler fervorosamente. Os meus pais, felizmente, rechearam a biblioteca com essa de Queiroz e Júlio Diniz e eu comecei na leitura destes autores que me ajudaram a compreender a língua e a estrutura da língua e passei a ser uma leitora compulsiva. Apaixonou-se. Apaixonei-me pela literatura portuguesa e também pela literatura internacional. Depois, na escola, um dia, por acaso, aconteceu um concurso de poesia e eu pensei em concorrer e, nessa altura, ganhei o primeiro e o segundo lugar. Primeiro e o segundo? Sim. A professora, na altura, dizia que se eu tivesse escrito 3 poemas, teria ganho o pódio todo. O pódio todo. E depois optei por continuar na leitura, voltar-me mais para a leitura da poesia, porque lia mais romance, e depois a poesia nasceu e nunca mais parou. E é curioso como é que uma pessoa nascida na Alemanha, que mal sabia falar português, torna-se professora de português também. É aquelas coisas interessantes da nossa vida. Foi mesmo, você tomou uma decisão de dizer, eu vou ter que dominar o português do princípio. É mais ou menos isso, é mais ou menos isso. Sim, o gosto pela língua portuguesa, os professores são muito importantes na nossa vida, não é? Às vezes pelo lado positivo, outras vezes pelo lado negativo. Felizmente tive um professor que já faleceu, que declamava poesia na aula e eu lembro-me... E que para a maior parte era uma seca, para a maior parte dos alunos. Mas ele tinha um dom especial e eu lembro-me de estar na aula e olhar para ele e pensar, eu quero ser assim. E aconteceu. João, queres fazer o obséquio? O quê? Já a começar? Ler aqui em alemão? Já viu o que é que ele faz? Esse, não era? Uma das coisas que de facto chamou a atenção é o seu percurso profissional, não é? Sim. Tem aqui coisas tão diferentes como, por exemplo, investigadora da Unidade de Centro de Investigação em Economia e Gestão, não é? Economia e Gestão da Universidade de Coimbra. Formadora de língua inglesa sem fim em Santarém, não é? Depois, professora convidada do mestrado em liderança da Academia Militar. Sim. Pode-nos dizer como é que foram acontecendo estes episódios um pouco no seu percurso? Sim, na parte do ensino superior. Isso também aconteceu por acaso. Um dia uma instituição necessitou de uma professora de inglês e eu estava ali à mão e acabei por entrar nesse mundo. Depois, a nível da investigação, a investigação aconteceu precisamente pelo conhecimento que eu tenho da língua inglesa, na parte da tradução, e depois com o meu mestrado, foi em gestão do conhecimento nas pequenas e médias empresas em Portugal, e houve essa necessidade, esse contacto que eu tinha com os meus colegas no ensino superior, de haver sempre a tradução dos artigos científicos para inglês para poderem ser publicados no estrangeiro.
acabamos por conhecer muitas pessoas, as pessoas depois querem continuar a trabalhar connosco. No caso da Academia Militar, é um querido colega meu, que é o professor Renato Lopes, que trabalha também no ISCTE. Ele dá esse mestrado de liderança na Academia Militar. E como eu tenho conhecimentos também, não sei se viram, a nível do ensino à distância, eu vou todos os anos dar uma aula sobre o ensino à distância, o e-learning, né? Sou também professora de gestão de bibliotecas escolares, que é um curso que é feito totalmente à distância. Ou seja, nós nunca estamos com os alunos, só através dos programas que nós temos, das plataformas de ensino. E no ensino superior as coisas acabam por ir acontecendo, porque nós conhecemos as pessoas, depois somos referenciados e depois acabam por nos envolver nesses projetos. A nível do Centro de Investigação da Universidade de Coimbra, eu um dia decidi, apesar de ser letras, fazer o doutoramento em gestão de empresas e pronto, e fui lá parar. E tem tempo para dormir no meio disto tudo? Às vezes. É que realmente é assim, sabemos que a vida de professor não é uma vida fácil em Portugal. É complicada, São sim. muitas horas, não só nas escolas, como depois em casa. Sim, porque muita são burocracia. Obrigados a levar trabalho para casa, não é? Exato. Não é só os alunos, os professores também. Por isso é que é impressionante como é que, como professora de profissão, consegue conjugar mais todas estas formações, estas traduções e ainda por cima depois a escrita. É complicado, mas é possível. Pois já vi que sim. Não é fácil, é gerir as prioridades, é conseguir manter as prioridades e organizar muito bem a vida. Eu estava a achar interessante que os convidados anteriores falaram de fibromialgia. Foi-me diagnosticado de fibromialgia há 6 anos atrás e obviamente já sofria de fibromialgia, só que não sabia que tinha esse nome, não é? Claro. E com a fibromialgia houve coisas que foram acontecendo na minha vida que me limitaram, apesar de todas as 1001 coisas que eu faço, e obrigaram então a gerir o meu tempo e o meu descanso, porque eu preciso de descansar, não é? Eu quando chego a casa, infelizmente não consigo chegar a casa e começar a fazer as minhas tarefas de casa, tenho que obrigatoriamente descansar, porque senão não funciono, e vou gerindo a minha vida assim. Felizmente, há 2 anos concorri a uma escola perto de casa, que é a Escola Profissional de Salvaterra de Magos, e é uma escola onde eu consigo gerir muito bem. Conseguiu a colocação, então, não é? Sim, consigo gerir muito bem a profissão e todas as coisas que faço. Às vezes a escrita fica um bocadinho para trás, porque eu necessito de momentos especiais para conseguir escrever, mas vou conseguindo fazer as coisas. E que, acerca de quê escreve? Eu escrevo poesia acerca de tudo e mais alguma coisa. Eu fui entrevistada há pouco tempo pela revista Livros e Leituras. Fui convidada para ser subdiretora dessa revista. Como já não tem mais nada para fazer, então... É um projeto que eu gosto muito porque envolve a literatura, não é? Claro. E precisamente perguntaram-me do que é que eu escrevo e eu na altura disse que, e é mesmo assim que eu escrevo, ouço uma palavra, ouço um som, ouço uma música, vejo uma imagem, qualquer coisa pode despoltar a escrita em mim. Eu tenho aqui, aberto aqui em alguns poemas, neste, que é uma coletânea de 16 autores. Esse foi o primeiro. É engraçado. Este acho muito engraçado. Diz assim, a vogal que eu mais gosto é a que me dá alegria. Não é o A, o E e o I, ou o O e o U. Essas podem ir. Gosto tanto desta vogal, se fosse poeta, fazia tudo a rimar. Amar o amor e pensar na vida, a sonhar, sonhar, sonhar. Se fosse pintor, pintava o mar, um lar, o ar. Mas como nada sou,
Limito-me a sonhar, a amar, a pensar e voar. Está espetacular, acho que está lindíssimo. E depois há aqui alguns que mistura o português com o inglês. Porque isso é algo que as pessoas às vezes acham interessante. Como eu aprendi as 3 línguas quase ao mesmo tempo, o português, o inglês e o alemão, acontece muitas vezes estar a falar com alguém e querer dizer qualquer coisa e eu só me lembro da palavra na língua que eu não estou a falar. Pronto, e então eu resolvi que na poesia eu ia escrever tal e qual como ela surge, e às vezes surge com palavras de outras línguas. É meio... Sim. É como aquilo que é. Como poderia esquecer? Impossible, I say. Exatamente. Respondeu, não se lembrava de responder em português, respondeu em inglês, está feito. E assim consegue... Quando é que começou a compilar os poemas para fazer aqui o seu primeiro... para editar o seu primeiro livro? Para esse livro da insuficiência acutilante, aconteceu... Eu já fazia parte do grupo do Facebook O Autor Publica, e o Paulo Domingos e uma amiga, a Patrícia Marques, disseram: porque é que não começas a juntar os poemas? E eu fui juntando, fui escrevendo cada vez mais, e depois chegou uma altura que se calhar isto já chega, já dá para fazer qualquer coisinha, e depois foi assim. Esse livro, A Insuficiência Acutilante, não tem índice, não tem páginas. Que giro. A intenção é intencional. E os poemas terem título foi porque, enfim... Normalmente, como eu ensino aos meus alunos, quando um poema não tem título, o título é sempre o primeiro verso. Pois. Pronto. Bem, olha, este aqui acaba assim: o processo de transformação daquilo que ainda não vivi. The End, sem ponto final. É escrito assim, não é? The End. De onde é que veio o nome? A insuficiência acutilante. Do conteúdo das palavras, não é? Daquilo que é insuficiente e continua sempre a querer nos levar para uma resolução de alguma coisa, dos sentimentos, das dores, da alegria, dos bons momentos e dos maus momentos, não é? Porque nós estamos... eu, como faço muita coisa, ando sempre muito agitada, não é? E é isso que é acutilante em mim. Mas eu considero sempre que é insuficiente. Eu acho sempre que não faço o suficiente e que poderia fazer mais. Ou que o tempo não chega. Exatamente, poderia muito, muito bem ter mais horas e mais tempo a fazer todas as minhas coisas, porque a escrita para mim é um medicamento. Não é? É uma terapia. É. E eu sinto-me feliz quando escrevo. Isabel, então escreve de uma forma compulsiva como lia, ou Sim. tem momentos em que decide ir escrever? Ou é a escrita que diz tens que ir escrever? É assim, eu muitas vezes, e não sei se os outros escritores já sentiram isso, mas eu às vezes abafo a escrita. Quando me sinto mais cansada devido à doença, não tenho a capacidade de ir escrever. Porquê? Porque a escrita em mim requer que esteja concentrada naquilo que estou a fazer e que nada mais à minha volta me distraia. E a dor não permite, por vezes. A dor às vezes não permite, ou o cansaço extremo, não é?